دعوتنا دائمة ونأمل بانتهاء الحرب ونأمل بتوافق وطني وتغليب مصلحة الشعب ونأمل من الدول الداعمة للهدنة أن يكون لها ضغوطات كبيرة على اللاعبين في الداخل. هدنة الشياد تنتهي الحرب، ما نشش هدنة 3 أيام، هدنة انتهى الحرب ونخرج لا بر الأمان. Uma nova tentativa de cessar fogo no Iêmen anima quem busca um fim de um conflito que já se arrasta há mais de 5 anos neste país pobre e esquecido do Oriente Médio. Só que quem conhece de perto a situação do Iêmen acha difícil que uma paz dure, porque a distância entre as partes em conflito ainda é muito grande e elas ainda insistem em resolver os conflitos pela força. Quem sofre, como de hábito, é a população civil, a fome, a falta de recursos em geral para essa população. O que está por trás da crise do Iêmen é o que o Sem Fronteiras desta semana vai discutir. O Iêmen sofre com uma guerra a que o mundo dá pouca atenção. Não é difícil desviar o olhar desse conflito quando se considera a concorrência dos dramas na vizinhança sob os holofotes da atenção internacional. Os horrores nos conflitos da Síria e do Iraque encobrem a brutalidade que se desenrola no Iêmen, pequeno país árabe ao sul da Arábia Saudita, oeste de Omã. O Iêmen é pobre, mas sua localização é estratégica, porque fica à entrada do Mar Vermelho e do Canal de Suez, passagem de petroleiros. It's been one of the poorest, or the poorest Arab country in the world. It's much more similar to sub-Saharan Africa in terms of its statistics and in terms of its revenue and its income. Although it has had the benefit of small amounts of oil and gas since the early 1990s. So it's not able to compete with its neighbours, but it's been able to feed itself for roughly 20 years or more. That model is now coming to a close as the oil is running out effectively. And essentially it's a country that depends economically on its big neighbor, Saudi Arabia. What does Saudi Arabia do for Yemen? Has been doing? Since 2008, Saudi has made annual injections of between $3 and $5 billion a year. And Saudi does that out of an obligation to its neighbour, out of a humanitarian obligation, very, very quietly. But it also does it to alleviate the sort of suffering in Yemen that might drive even more people north into Saudi Arabia. A Primavera Árabe em 2011 conseguiu derrubar o ditador de longos anos, Ali Abdullah Saleh. Mas deslanchou confrontos violentos pelo poder entre vários grupos no país, arrastando-se durante vários anos. Até que no ano passado a Arábia Saudita decidiu intervir no vizinho com força militar pesada. Os sauditas entraram na briga quando se sentiram ameaçados pela tomada do governo na capital, Sanaa, por um grupo seguidor da linha xiita do Islã, os Houthis. O que incomoda mais os sauditas, que seguem a linha sunita tradicional, é sua convicção que por trás dos Houthis no Iêmen avança uma manobra de poder à distância do grande adversário estratégico da Arábia Saudita na área, o Irã dos ayatollahs. Teherã nega, como se já não bastasse um domínio xiita, com aprovação iraniana, no vizinho a leste, o Iraque. Riad se preocupa ainda com o regime, sob fogo, mas ainda resistente, de Bashar al-Assad na Síria, também apoiado pelo Irã. Iranian diplomatic support in public is very much behind the Houthis and former President Saleh. It is less so in military terms. Their support is confined to training. They have trained various military commanders on the Houthi side. They have provided advisors, military advisors. They've probably provided small amounts of equipment, but really in terms of weapons and ammunition. Resultado:
bombardeio em massa do Iêmen pela Força Aérea Saudita, bem suprida por americanos, britânicos e franceses, com o que existe de mais moderno em equipamento bélico. Cresce a pressão no Ocidente para suspender a venda bilionária de armas aos sauditas. A organização humanitária Anistia Internacional denuncia que aviões sauditas lançam no Iêmen bombas de fragmentação, fabricadas nos Estados Unidos e no Brasil. Essas bombas são proibidas por convenções internacionais que regulam práticas de guerra. Outros países árabes sunitas, sobretudo do Golfo, participam da luta ao lado dos sauditas. Sem tropas no solo, atuando apenas pelo ar, sauditas e aliados acabam provocando o que a sutileza do vocabulário militar chama de danos colaterais. Ou seja, os pilotos matam civis às pencas porque erram os alvos. Ou não erram, preferem acreditar os críticos mais severos, que denunciam como propositais os ataques sauditas a residências, hospitais, casamentos. E assim aumenta o sentimento de revolta e vingança, dificultando acordos de paz. A Anistia Internacional diz que 3.000 civis já foram mortos no conflito. Outras fontes citam o triplo desse número, além de dezenas de milhares de pessoas com ferimentos graves. As vítimas fatais incluem 700 crianças. 2,5 milhões de iemenitas deixaram suas casas em fuga dos confrontos e mais de 80% da população precisa de abrigo, combustível, água, comida e tratamento médico. Há casos de cólera e de inanição. Well, you've had a small amount that went at the beginning of the war in 2015 to Djibouti and to Somalia. Even smaller numbers were trying to get to Egypt, to Jordan and to Lebanon. But the fact of the matter is that the Yemenis are trapped. They're trapped between the geography of Saudi Arabia, of the large distances that they need to travel to get into Saudi. Then they're trapped by the border, by the fact that the Saudi authorities don't want large numbers of Yemenis coming into the country. And secondly, there is the natural obstacle of the sea, of the Red Sea and the Indian Ocean, that it may be 20 kilometers wide at the narrowest point of Bab al-Mandab, but otherwise you're talking about huge distances and the difficulty of crossing. So you're not going to see large numbers crossing the Red Sea, and to where? To Somaliland? Na comunidade internacional, a maioria dos países não reconhece o governo conquistado pelos Houthis, com base em Sanaa. Apoiam o presidente deposto pelo grupo, Abdel Rabo Mansur Hadi, que não desistiu da briga e atua com forças baseadas na cidade de Aden, ao sul. Existem também, no centro do país, grupos em luta a favor de reinstalar o veterano líder, deposto e ferido durante a Primavera Árabe, Ali Abdullah Saleh, ainda vivo. As origens do conflito no Iêmen vêm de longe, de muito antes da Primavera Árabe. O país fica na região onde floresceu o antigo Reino de Sabá, mencionado no Velho Testamento e também no Corão, e que faz parte da tradição religiosa de judeus, islâmicos e cristãos. É o reino da bíblica Rainha de Sabá, que teria se encontrado com o rei Salomão em Jerusalém. Não é pouca coisa em matéria de tradição. No século VII, o islamismo se espalhou pelo Iêmen, com forte influência do zaidismo, um braço antigo do xiismo. O Iêmen é constituído até mesmo geograficamente de dois tipos de geografia, digamos. Tem uma região montanhosa, que é o que a gente conhece mais como Iêmen do Norte, e tem a parte, digamos, mais próxima do oceano, que tem um porto importantíssimo desde muito tempo, que é o Porto de Aden, né? Essas duas partes conheceram histórias diferentes. A parte do norte, a parte montanhosa, ela sofreu uma dominação, pelo menos por 2 vezes ao longo da história do Islã, por parte dos otomanos. Mas é uma ocupação que não durou muito tempo e que se desfez
Eles permaneceram, portanto, em alguma medida independentes. Por ser uma região montanhosa, essa parte do Iêmen foi abrigo desde o começo do Islã, praticamente, de uma parte dos muçulmanos, são os muçulmanos zaiditas ou zaidis, que são um ramo do xiismo, e escapando um pouco, digamos, do domínio majoritário sunita, se instalou no Iêmen, e é um ramo, digamos, do Islã com um espírito que você poderia dizer guerreiro de insubmissão, né? Então, era uma parte difícil de ser conquistada. Já a parte que a gente conhece pelo sul do Iêmen e que contém o porto de Aden, a partir do século XIX, ela se tornou muito atraente para os poderes coloniais, e especificamente para o Reino Unido, que se instalou ali por ser uma potência marítima, para tomar conta desse porto, que tem uma localização geográfica extremamente importante, que é a passagem, digamos, entre o Oriente e o Ocidente. Geografia e religião estão no centro das disputas históricas que não terminaram com a independência do Iêmen do Norte do Império Otomano em 1918, da independência do Iêmen do Sul do Império Britânico em 1969 e nem com a unificação do país em 1990. Os zaidistas inspiraram a criação de um grupo político, o Ansar Allah, ou Partidários de Deus, mais conhecido pelo nome de seu fundador, Houthi. Ele é um de vários partidos políticos que surgem no Iêmen a partir da independência e que tentam marcar algumas demandas de independência, de autonomia e de resistência, digamos, ao que eles percebiam como penetração do wahhabismo saudita no Iêmen. Após a independência, os Houthis, o partido Ansar Allah, entraram em várias disputas contra o governo central, mas fizeram parte do projeto de unidade nacional depois da Primavera Árabe. A coalizão, no entanto, não se sustentou por diferenças políticas, étnicas, religiosas, e a guerra civil se instalou. Os Houthis, ou Ansar Allah, apoiaram as revoltas pacíficas no Iêmen em 2011 e a partir daí entraram nas negociações para a formação de um governo de unidade nacional, participaram, portanto, do governo do presidente que depois se retirou para a Arábia Saudita e que hoje é apoiado pelos sauditas, mas houve um momento de quebra dessa coalizão, ou digamos, desse governo de união nacional. Quando se dá esse impasse, eles então resolvem assegurar, digamos, a sua parte da geografia iemenita e o seu próprio poder e a sua própria autonomia. Eles partem, portanto, para um domínio militar de grandes partes do território iemenita. Tem um grande sucesso, eles ocupam a capital, né, a partir de 2014. E qual é o papel que nesse conflito joga a Al-Qaeda da Península Arábica? A Al-Qaeda realmente tem hoje uma atuação enquanto Al-Qaeda muito forte ainda na Península Arábica, ainda que também o Estado Islâmico esteja penetrando ali. O que acontece com a Al-Qaeda é o seguinte: a Al-Qaeda é inspirada pelo tipo de pensamento que justamente a Ansar Allah nasceu para combater, que é o wahhabismo saudita, né? Então, lembremos que os Houthis começaram dizendo, olha, não queremos esta invasão do pensamento wahhabita no Iêmen, mas esse pensamento penetrou por ser praticamente um vizinho muito próximo da Arábia Saudita, muito fácil de ser influenciado pela Arábia Saudita. Então tudo isso é que dificulta um acordo de paz ali na região? Eu acho que hoje dificulta sobretudo as negociações de paz, porque há uma disposição no Iêmen, houve já várias tentativas, há uma disposição das populações locais e de parte de Ansar Allah especificamente, de fazer parte de negociações de um acordo nacional, porque todo mundo percebe que não há saída pela via armada, o impasse não se dá e uma minoria não poderá dominar o país, uma minoria relativa, né? Ansar Allah constitui mais de 40% da população. Hoje o elemento mais nocivo a qualquer ideia de negociação é o comportamento da Arábia Saudita e o apoio, ainda que de vez em quando pontuado por algumas críticas, mas um apoio que é praticamente incondicional de parte de Estados Unidos, Reino Unido e outros ocidentais. Em menos de uma semana, um navio de guerra americano,
que navegava nas águas internacionais do Mar Vermelho, foi alvo de pelo menos 2 ataques de mísseis vindos da área controlada pelos rebeldes Houthis no Iêmen. Pela versão do governo americano, os mísseis disparados pelos Houthis não atingiram o alvo. O presidente Obama ordenou um contra-ataque imediato. Os Houthis negaram o ataque ao navio, acusaram os Estados Unidos de estarem criando justificativas falsas para fugir das responsabilidades pelo recente bombardeio liderado pela coalizão saudita. As bombas atingiram um funeral na capital Sanaa, matando mais de 100 civis e deixando mais de 500 feridos. O Pentágono alega que o contra-ataque do navio de guerra americano aos satélites dos rebeldes teria sido a primeira vez em que os Estados Unidos se envolveram diretamente na devastadora guerra civil do Iêmen. Washington descartou qualquer intenção de promover uma escalada militar no conflito. Conversamos pela internet com o diplomata iemenita Mustafa Noman, que está no Bahrein há 2 anos por causa do agravamento da situação do Iêmen. You have always been in touch with your family, your son, people you know in Yemen. Yeah, all my family is there, my sisters, my nephews, nieces, daughter, son. And what's the situation there? It's horrific. It's daily bombardment, daily fighting, lack of everything, lack of food, lack of power, lack of water, lack of medicine. Schools are most of the days shut. Initially in Yemen there was very poor infrastructure, and what was there is not there anymore. So you have, as all these numbers are coming out of the UN organizations and human rights organizations, about 85% of Yemenis on the brink of famine, and government public servants have not been paid their salaries for the last 3 months. So you can imagine how they can survive with their only source of life. Yeah, I was going to ask you that, how those problems are affecting the everyday lives of people in Yemen. Can they get up in the morning and go to work? Well, they can. I mean, they don't sleep anyhow because of the bombardment. So they don't sleep, so they don't have enough sleep. And those who have enough resources, they pay huge amounts for getting their food supplies. The prices have quadrupled. The airport has been shut down now for 6 weeks. So under all these circumstances, you can figure how can people really have, I would not say decent life, but just life. Até o episódio do contra-ataque aos satélites no Iêmen, os Estados Unidos negavam a participação no conflito iemenita. Vale lembrar, entretanto, que os americanos são aliados de longa data da Arábia Saudita. O governo americano é, inclusive, um dos responsáveis pela venda de armas poderosas que o regime saudita usa contra os rebeldes no norte do Iêmen. Além disso, os Estados Unidos fornecem serviços de inteligência e logística. Mesmo assim, a população americana pouco fala sobre o futuro do Iêmen. Todas as atenções estão voltadas para o espetáculo que virou a campanha para a eleição presidencial desse ano. Aqui em Nova York, ouvimos o professor do Brooklyn College, Mustafa Bayoumi. Why do you think the United States is so involved with Saudi Arabia? It's a very long-standing, cemented relationship. It's almost a century at this point. And it's one that has served the interests of both the ruling family in Saudi Arabia and the American political classes quite well. Part of it is due to resources. Part of it is about the control of the oil resources around the world. But I think what's often forgotten, especially since the 1970s, when petrodollars became an extremely important part of the global economy, when the price of oil went way up and the Saudi Arabia economy also went way up because of that. What's often forgotten is, where does that money go? Where does that money go that the Saudi Arabia economy gets from its oil? And much of that money since the 1970s is actually reinvested back in the United States, and in particular in the American arms industry.
And human rights groups are demanding now that the US, UK, and other countries that sell weapons to the Saudis suspend the sales. Do you think this is something that you see that happening at some point? I think it's more important than ever that those calls be made, because we have to be aware of this as a global community. Whether that will actually translate into suspension, I'm skeptical. The UN just announced a 72-hour ceasefire. What's your reaction to that? I think an immediate 72-hour ceasefire might be a way of taking a breath and pausing. However, it's also extremely clear that the situation in Yemen is catastrophic, and a 72-hour ceasefire is no way near enough in order to solve this situation, and even just to bring the basic levels of humanitarian aid that is necessary for this population to survive. What was a bit sarcastic about it, that they gave the warring parties another 72 hours to fight before they stopped fighting. And that was like, why not immediate? Why didn't they use the UN Security Council Chapter 7 to put everybody under their obligation, say now you have to stop it? Why do people, I'm so sad, I'm so angry about what I see in Aleppo, what I see everywhere else in Syria and Iraq. But why is the West having this duplicity of being so humane about what's happening in Aleppo, which is very sad, very inhumane? I mean, the killing of innocent people there with no justification. Why don't they use the same criteria in Yemen? Why don't the West just give us that sense of that they are dealing in humanitarian issues equally between parts, whether they are poor or rich? Do you see any particular strategy that could work and bring peace to Yemen? I always advocate that the first step should be to stop the war. We cannot talk about how Yemen would look like when people are under famine. We have to look, it's like a building under fire, and they are preventing people to escape, waiting for the police to come and investigate how it happened. This is what's happening exactly now in Yemen. If fire is there, they don't want to stop it. They want to keep everybody inside until they solve their political problems. We have to stop the fire first and let people go to a normal life, to start looking about how they can survive, how to look for their family members that have not been in contact with them. I hear of so many stories of young people that have lost contacts with their families. They don't know whether they're still alive, have they been killed, have they been imprisoned, or so nobody knows. We will see now the number of what is said to be the death toll in Yemen. They talk about 10 or 15,000. So we will discover when peace comes, when I hope it will come, and I have so many doubts about it. So when it comes, you will find people starting to look about their family members that have been absent, and then you will see this number like rocketing from 10 to 15 to 20,000. I hope I am wrong, but I know that I'm not.